minha gente, eu havia preparado um texto que se destinava a uma apresentação, a um discurso no plenário do Senado. Mas, de repente, não mais que de repente, nós estamos em recesso. Não sei por que o recesso nesse momento, mas estamos em recesso. E eu, então, resolvi utilizar o Face Live para conversar sobre a frente que nós montamos, a Frente em Defesa da Soberania. É uma frente nacionalista, é uma frente que coloca o Brasil e o nosso povo em primeiro lugar. É claro que todos nós brasileiros estamos indignados com a corrupção, mas nesse processo todo de combate à corrupção, está havendo uma desnacionalização do Brasil. Nós estamos nos transformando num país de segunda, terceira classe. Nossas empresas estão desaparecendo, se propõem até a vender as nossas terras para estrangeiros. A nossa legislação trabalhista praticamente desapareceu. Então, eu achei que, ao invés de esperar o início do período legislativo para fazer esse meu pronunciamento, eu poderia utilizar esta ferramenta do Face Live, no meu Facebook, para conversar com vocês. Minha gente, meu pronunciamento se daria mais ou menos nos termos em que eu vou expor a vocês agora. Eu vou fazer aqui uma leitura do que eu iria dizer e provavelmente desenvolveria mais no plenário do Senado durante a locução. Na quarta-feira do dia 21 de junho, mês passado, nós lançamos no Senado da República e na Câmara Federal, eu, o deputado Patrus Ananias, mais um grupo de deputados e de senadores, a Frente de Defesa da Soberania Nacional. Nós não lançamos, no entanto, a frente para defendermos retoricamente a soberania nacional. Nós lançamos a frente para tentar resgatar a soberania nacional do túmulo em que foi lançada pelos entreguistas, pelos barões das finanças internacionais e pelos seus sócios internos, a quinta coluna que existe no Brasil, brasileiros que não são brasileiros. Nossa soberania, em diferentes aspectos, tem sido violada com servilismo e uma estranha determinação, uma insistência incrível pelos nossos governantes. Nos últimos meses, esta violação, no entanto, assumiu uma velocidade inacreditável. A nossa iniciativa aponta um caminho que não é fácil, mas é um caminho necessário. Afinal, sem resistência, sem protesto, sem denúncia, entregaremos o país de graça a um bando, um verdadeiro bando de aventureiros e negocistas para ser vampirizado por forças internas e forças externas. Facções que há décadas e agora com cada vez maior apetite se dedicam a pilhar as riquezas e o sangue dos trabalhadores brasileiros voltam organizadas à frente do governo. De fato, nossa soberania se tornou refém da pilhagem financeira internacional. São muitas as formas de violar, e essa violação se dá em diferentes graus à soberania nacional. São muitas as formas. Vou me ater, por economia de tempo, aos processos que, sob o nome de financeirização ou de globalização, subordinam a economia do nosso país ao grande capital financeiro. Capital nacional e internacional, através das políticas fiscal, monetária
e cambial. Esses são os nervos centrais da soberania: a política fiscal, monetária e cambial. Sem o controle dessas políticas, o país não tem autonomia para conduzir outras políticas fundamentais para o nosso povo. Notadamente, não tem soberania para conduzir a política do desemprego. Em décadas recentes, o momento mais significativo de capitulação de nossa soberania às forças internacionais foi por ocasião da eclosão da crise da dívida em 1982. Vejam, eu estou indo lá atrás, não estou fazendo sectariamente uma responsabilização focada, localizada nesse grupo terrível que toma conta do governo agora. Houve, em 1982, uma explosão dos juros básicos para mais de 20% anuais, por decisão unilateral do Federal Reserve norte-americano, o Banco Central norte-americano. As taxas de aplicação para a rolagem da nossa dívida externa quase atingiram 30%. Mas em lugar de decretar uma justa moratória soberana para preservar uma política econômica de crescimento, as autoridades brasileiras sacrificaram o crescimento para evitar a moratória e supostamente para pagar a dívida. Foi uma política autofágica, pois não se paga a dívida sem aumento de renda. Como é que você pode pensar em pagar uma dívida sem aumentar a renda do país? Do contrário, os juros custarão o empobrecimento inexorável da classe trabalhadora. Entretanto, nesse período, a visão que prevaleceu foi a oposta, a de que teria que ser feito um forte reajuste fiscal para servir a dívida. Sacrificou-se desta forma a soberania, o crescimento e o bem-estar. E o que tem feito? É o que tem feito a Grécia e a Europa na área do euro, desde o início da crise de 2008. Eu estou tendo alguns problemas aqui com o Face Live, que eu esqueci de desligar a entrada de ligações telefônicas. E quando chega uma ligação, eu tenho uma interrupção. Eu não quero interromper tudo para modificar isso, porque eu quebraria a lógica do texto que eu estou apresentando a você. Mas vamos lá. É o que tem feito a Grécia e a Europa da área do euro, desde o início da crise de 2008. É o que faz o Brasil com as chamadas reformas e com a emenda 95 do congelamento dos gastos. Tivemos um breve período de soberania fiscal e monetária no período do Plano Cruzado. Um breve momento. E disso resultou um inacreditável crescimento de 8% em 1986, que jamais foi aceito pela parte mais vocalizadora da burguesia financeira nacional, insatisfeita, tremendamente insatisfeita com a queda dos juros. Outro surto de crescimento foi em 2009, mediante uma política de suporte à demanda e ao investimento. Aí já foi a política do governo Lula. Já sem o peso das restrições externas, esse período rendeu um crescimento de 7,5%. Antes, no governo Itamar, realizou-se em relação à dívida aquilo que todos os progressistas exigiam, a saber, um acordo da dívida externa em bases não convencionais, com o rebate parcial dela. Entretanto, o acordo da dívida, tendo representado algum alívio para os bancos estrangeiros, entregaram os anéis, mas preservaram os dedos. Não constituiu realmente uma base para o relançamento da economia de forma soberana. Isso porque ficamos atrelados às imposições explícitas do Fundo Monetário Internacional, ou a figura cada vez mais atuante
das tais e famosas agências de risco, terríveis agências de risco. Essas agências, progressivamente, na medida em que o país escapava dos constrangimentos de balanço, de pagamentos e das garras do fundo, se apresentavam como um feitor vigilante das políticas econômicas internas, as políticas fiscal e monetária restritivas, com os ajustes sucessivos. Neste contexto, a partir do primeiro governo Lula, ficamos numa situação contraditória. A demanda chinesa por commodities minerais e agrícolas favoreceu uma inédita acumulação de reservas. De devedores do Fundo Monetário Internacional, nos tornamos credores. Acabaram os clássicos constrangimentos externos, que inibiram historicamente o crescimento da nossa economia. Não obstante, com reservas gigantescas, ainda gigantescas, não temos aproveitado essa oportunidade para fazer deslanchar o crescimento. Ao contrário, estamos tendo 3 anos consecutivos de contração do Produto Interno Bruto, algo rigorosamente sem precedentes na nossa história. Uma coisa horrível, inexplicável em termos econômicos. A razão disso é única: a completa subordinação da política econômica aos ditames do capital financeiro internacional. Eles é que mandam na economia brasileira, é que têm mandado através de governos de uma forma maior ou menor e agora desesperadamente destruidora. As forças entreguistas, a elas, não interessa uma política fiscal monetária desenvolvimentista, porque isto implica numa redução drástica da taxa de juros e diminuição do tal serviço da dívida pública. Assim, as reservas internacionais do país não servem para o crescimento real da economia, mas funcionam como um colchão de segurança para a remessa de juros, lucros e dividendos para fora do país. Esta é a mágica implícita na boçalidade, na sua implícita boçalidade, do tão propalado tripé macroeconômico, cuja estabilidade e previsibilidade os entreguistas e os propagadores da globalização tanto exaltam. O tripé é o tripé da escravização do Brasil. Esse dito tripé é o instrumento fundamental do ajuste fiscal. E o ajuste fiscal é um instrumento principal de atendimento dos interesses do capital financeiro vadio. Esse capital que entra e sai do país em velocidade telemática e não participa de nenhuma forma do sistema produtivo, vampirizando toda a economia nacional e destruindo os postos de trabalho e a nossa estabilidade fiscal. Qual seria, então, a alternativa realista, nacionalista e produtiva para a crise que nós vivemos, para a crise brasileira? Não vejo dificuldade em apontar uma proposta que, adaptada às condições brasileiras, reproduza aqui o que foi o New Deal, o novo pacto nos Estados Unidos e o novo plano alemão nos anos 30. Estimular a demanda, sim, e por aí estimular o investimento. Como consequência do estímulo à demanda e do crescimento, estimular o emprego, estimulando por sua vez a demanda e o investimento num círculo virtuoso até o completo resgate da economia e do emprego. Não tem mágica alguma nisso. A Alemanha fez, os Estados Unidos fez. Os Estados Unidos com uma preocupação social maior. Não há restrição externa para uma política desse tipo, já que temos amplíssimas reservas internacionais para sustentar importações essenciais ao sadio funcionamento da nossa economia. Ademais, durante algum tempo,
poderemos continuar tendo saldos positivos na balança comercial. Para a aplicação de uma política desse tipo, contudo, a preliminar básica é a seguinte: recuperar o controle da soberania nacional sobre a política econômica. Sem isso, seremos esmagados pelo poderio financeiro. Isso significa que o inimigo principal de uma política econômica soberana é o sistema financeiro, que é especulativo. Temos um grande aliado, o maior aliado moral que poderíamos ter, o Papa Francisco. É argentino, mas diríamos com ironia que é um homem extraordinário. Com uma coragem extraordinária, o Papa elegeu como um dos seus principais adversário do interesse comum dos pobres, dos trabalhadores e dos despossuídos, a Mamon. Mamon, da Bíblia, não é um Deus convencional, mas um Deus profano. O dinheiro. O dinheiro tem sido, nos últimos tempos, a grande fonte de miséria da humanidade, já que na busca desesperada de se apossar de maior quantidade de dinheiro, uns poucos, ou 1% da humanidade, atropelam os interesses e as necessidades de bilhões de pessoas. Elejamos, então, como Papa, o nosso principal adversário, o dinheiro, a ganância, o capital vadio e improdutivo. Claro que não estou falando de relações financeiras normais, como o financiamento à produção e ao comércio, com taxas razoáveis, algo que, na verdade, praticamente não existe hoje no Brasil. Falo dos efeitos perniciosos de um sistema que gira sobre si mesmo, com a produção, restringindo o crédito e pilhando a dívida pública e a sociedade através de taxas de juros extravagantes, tanto do lado privado quanto do lado público. Criamos um sistema tão distorcido que apenas 3 bancos, 2 supostamente nacionais, porém internacionalizados, e um internacional na origem, concentram quase toda a atividade bancária do Brasil, mediante uma concentração que não tem paralelo no mundo para um país com as dimensões brasileiras. Não existe paralelo no planeta Terra para o que ocorre com esse domínio de 3 bancos no nosso país. É claro que este sistema bancário privado domina o Copom, forçando por aí mais uma capitulação da soberania nacional pela ausência de interesse público na definição da taxa básica de juros, que deveria considerar, como em qualquer país civilizado, o emprego e o nível da atividade econômica desejáveis. Não, o Copom se preocupa só com o lucro do raio dos bancos e dos rentistas que comandam a economia no Brasil e no mundo. Isso, contudo, espero ver tratado mais profundamente pela recém-instalada Frente em Defesa dos Bancos Públicos, presidida pelo meu amigo senador Lindbergh Farias. Entretanto, o crime mais audacioso que se comete contra a soberania nacional, em termos concretos, desde a sanha privativista ou privatista do governo Fernando Henrique, é a privatização fatiada da nossa Petrobras. Não se supunha que algum governo se atrevesse a tanto, em qualquer tempo, e da forma arbitrária como tem sido feita a privatização fatiada. Não falo do ícone nacional que é indiscutivelmente a Petrobras. Isso poderia ser relegado a sentimentos românticos. Falo, sim, da intenção de destruir um instrumento consolidado de afirmação da nossa soberania energética brasileira
em favor do capital estrangeiro predatório. Privatizam até os dutos de gás que servem à empresa, ou seja, estão desintegrando uma empresa num setor em que a integração industrial é absolutamente vital. Reverter isso será uma das prioridades do referendo revogatório que pretendemos convocar em algum tempo. Como conclusão, é impossível deixar de mencionar o crime ainda mais grave à soberania, como a privatização da água, minha gente, e de sistemas de abastecimento de cidades, assim como a venda indiscriminada de terras na Amazônia para estrangeiros. Querem acabar com tudo que nos dá ideia de Brasil. É o hino nacional cantado às avessas. É uma quadrilha destruindo a dignidade e o sentimento de pátria que nós brasileiros possuímos. Neste caso, o propósito, supostamente, é aprofundar a política em curso de congelar o Brasil como um grande produtor de commodities, minerais e agrícolas. Sem indústria, sem tecnologia, perdido na globalização e sem uma âncora econômica, que é a âncora dos nossos minérios, do petróleo e até da nossa fantástica agricultura que pretende ser vendida para estrangeiros do mundo inteiro. A concentração de qualquer país na produção e exportação de commodities, como sabemos secularmente, é deixá-lo ao sabor do mercado internacional. Também, nesse caso, capitulando no que diz respeito à soberania. A agricultura entregue aos estrangeiros, terras vendidas sem limite. A prevalecer essa política, seremos, no futuro, uma pátria virtual. Ou seja, uma irrelevante pátria que não é dona, ao menos, do seu território. Somos nacionalistas. Entendemos soberania nacional como um meio de promover os interesses de nosso povo. Não é uma coisa abstrata. É a promoção dos interesses do nosso povo. Temos que arrancar das mãos da direita a bandeira nacional, pois na forma com que tem sido empunhada por ela, exclusivamente, está nas mãos das classes dominantes. É uma contrapartida nacionalista que não leva em conta as necessidades e os direitos da população. Isso nos leva à degradação financeira, à degradação dos direitos civis e ao fascismo. A promoção do nacionalismo popular se confunde com a busca de um estado de bem-estar social que atenda a todos. Um estado de bem-estar social que atenda a todos solidariamente. O empresariado produtivo é bem-vindo à Frente Nacionalista, assim como os grandes movimentos civis dos trabalhadores, das mulheres, dos jovens, dos profissionais liberais. Todos são bem-vindos. Temos consciência das dificuldades que enfrentaremos e das tentativas de nossa desqualificação, mas a percepção do domínio quase absoluto da financiarização especulativa sobre a nossa economia e a nossa sociedade facilitará no encaminhamento dessas lutas. Isso tem que ser esclarecido. O povo brasileiro tem que ter consciência do domínio do capital financeiro sobre os interesses e os direitos sociais. O nacionalismo que propomos não se confunde absolutamente com a xenofobia, o estúpido ódio ao estrangeiro, porque isso contraria a essência dos valores históricos de uma sociedade aberta ao mundo, como é o nosso caso. O nosso Brasil tem uma sociedade aberta ao mundo. Contudo, rejeitamos a subserviência ao capital financeiro dos centros hegemônicos que manipulam a seu favor o conceito de globalização e escravizam por esta via os demais países.
A globalização hoje é o domínio do capital financeiro, o imperialismo do dinheiro vadio. É patético que na construção da União Europeia e sobretudo da Europa, do euro, a maioria dos países desse continente não tenha se apercebido de que estava renunciando à soberania monetária e financeira, e capitulando diante do capital financeiro predatório, manipulado exclusivamente pela Alemanha. Com isso, o dinheiro, o mamão citado pelo Papa Francisco, está liquidando o projeto político de unidade europeia, importantíssimo para o mundo. Antes da União Europeia, nós tínhamos guerras que não acabavam mais, de fronteiras, lutas de países. E a ideia da união solidária era fundamental, mas foi encampada pelo capital financeiro que submeteu os países, seu processo civilizatório, suas características aos interesses do raio do dinheiro, a mamão. O que acontece na Europa nos interessa como inspiração cultural, como mercado e como fonte de investimento e de tecnologia. De sorte que vemos com horror o desfalecimento progressivo do continente em razão de uma percepção equivocada de sua elite política a propósito da armadilha alemã do euro, o Deutsche Euro, que corresponde a uma abdicação da soberania sobre o dinheiro e as finanças públicas da maioria dos países, exceto, lógico, para a hegemônica Alemanha. Como consequência, verificamos que desde 2008, com a eclosão da crise financeira no Ocidente, a maioria dos países europeus, sem poder articular políticas soberanas de retomada do crescimento, perdendo o controle de suas finanças, mergulhou numa recessão de caráter permanente. Curiosamente, o único país que está saindo da crise na área do euro é o pequeno Portugal. Sob o comando socialista, ao retomar sua soberania sobre as finanças públicas e rechaçar as doutrinas de austeridade que levam a ajustes fiscais recorrentes e ineficazes, como tem acontecido no Brasil nos últimos anos. Portugal está saindo da crise. Todavia, no caso brasileiro, chegamos ao ápice da transferência de soberania ao sistema bancário oligopolista, com a recente decisão do governo de dotar o Banco Central de poderes para conduzir acordos de leniência, numa situação em que está claro que logo ocorrerão delações premiadas envolvendo os bancos no âmbito da Lava Jato. Mas eles querem entregar a possibilidade da realização de acordos de leniência ao Banco Central. É a raposa cuidando do galinheiro. É uma enorme patifaria e uma fantástica sem-vergonhice com o Brasil. O que isso significa? Significa que, sendo o Banco Central uma entidade capturada pelo sistema bancário privado, ele tratará de amortecer ou mesmo esconder as denúncias contra os bancos, já que é óbvia a participação do setor financeiro no vasto repertório de corrupção do sistema partidário brasileiro. Um potencial infinito, muito maior que o das construtoras ou frigoríficos, de lavar dinheiro, de mascarar doações ilegais a partidos políticos. Sem os bancos, nada disso poderia ter sido realizado, nem pelas construtoras, nem por empresa alguma. Por fim, a recuperação da soberania nacional, tendo em vista o vasto contexto de corrupção em que estamos, implica que se faça uma varredura completa de todas as instituições da República. De todas. Porque eu não acredito, e você que está me ouvindo aí no Face Live, não acredita
que o Judiciário, o Ministério Público tenham ficado fora desse processo de corrupção, pelo menos por parte de alguns dos seus membros. Não faria nunca a condenação absoluta, como não faço a condenação absoluta dos parlamentares. Ainda existe gente decente no parlamento brasileiro. Do contrário, a soberania será entregue pelos vendilhões da pátria a forças antinacionais, ou simplesmente corruptas, em detrimento do interesse nacional, aliás, como já está acontecendo. Assim, minha gente, vocês que perderam esses minutos conversando comigo, se manifestando através do Face Live, assim é essencial que os membros dessa frente pela soberania nacional estabeleçam um compromisso firme de contribuir patrioticamente para a regeneração das instituições republicanas. Res pública, o Estado que é de todo cidadão. Único caminho para a regeneração da economia, da sociedade e da política, numa base efetivamente soberana. Sejamos brasileiros, não na abstração, mas sejamos brasileiros na luta pelo povo, pelo emprego, pela aventura de vida e pela continuidade desse processo civilizatório maravilhoso que desenvolvemos